Eu não vejo que o apresentador já mudou em nada. De ser citado por ele, me tornar amigo dele, que é o Carlinhos Maia. Se você falar para mim, eu me definir, eu não vou conseguir chegar num denominador comum com você. No fundo, o que todos nós buscamos é a paz plena. Olá, sejam bem-vindos ao Fato Entrevista. Meu entrevistado de hoje é cantor, compositor, diretor e apresentador de TV e o maior digital influencer do estado de Mato Grosso. Estou falando do showman Jajá Neves. Seja bem-vindo, Jajá. Tudo bom, Neuber? Prazer estar aqui no site. Você pode ficar à vontade? Opa, a casa é então, sua. Tá certo, já estou colocando aqui o pé no sofá, mas para me sentir muito à vontade estar junto com vocês aqui, é uma satisfação falar com esse eminente site aí para todos os telespectadores, nossos telespectadores que nos acompanham. Jajá, por mais de 10 anos fazendo TV para Mato Grosso inteiro, me diz uma coisa, como foi essa migração de apresentador de TV para as redes sociais, para as plataformas digitais? Eu começo falando, não é nem do Jajá, da migração minha para as plataformas digitais. Eu começo a falar do Jajá como comunicador, como eu me descobri o comunicador. Eu costumo brincar que eu falo que o gostoso da vida é quando os sonhos da gente, que a gente nem sonhou, começa a realizar. Não é o que você sonha, porque todo mundo tem um propósito de vida e sonha alguma coisa. E eu nunca tinha sonhado para a minha vida em ser um comunicador. Na comunicação, nem em rádio, nem em TV, não era isso a minha vocação, pelo menos eu acreditava que não era. E sempre voltado muito com causas políticas, movimento estudantil. E aí, um dado momento, surgiu uma oportunidade de eu apresentar um programa de TV. E do primeiro dia que eu fui chamado, convidado para apresentar um programa de TV, com 15 dias eu estava apresentando um programa de TV ao vivo. Então eu costumo dizer que eu acho que realmente é algo que a gente muitas vezes recebe um dom de Deus e depois uma oportunidade que você vai descobrindo no meio da caminhada. E aí houve essa migração que eu acho que é muito natural, até porque a tendência agora é as plataformas digitais. Eu não estou falando que o Jajá, eu não vejo que o apresentador Jajá mudou em nada. Eu só acho que o tempo mudou. Porque a forma de se comunicar mudou. Porque se você pensar, você mesmo, quanto tempo você parava sentado diante de uma TV há 10 anos atrás e quantos anos você fica hoje. Então eu falo que essa migração nada mais é do que acompanhar o que está acontecendo na atualidade. E por falar em sonhos, você sonhou alguma vez na vida que se tornaria o maior digital influencer do estado de Mato Grosso? Nunca, nem de perto do meu sonho. Eu não sonhava, para quem nunca sonhou em nem ser digital influencer, aliás, quando eu comecei na época da TV, não existia o tal do digital influencer. O digital influencer surgiu com esses grandes artistas, porque o digital influencer ele é muito distante do famoso da rede social, que são duas coisas muito distintas. Hoje em dia tem dois tipos de ditos celebridades em rede social. Aquele que é a celebridade fora da rede social, ou veio do meio artístico, ou veio da TV, ou veio da comunicação, e aquele que é produto da rede social, um próprio digital influencer. Nós temos, por exemplo, vamos pegar você pega hoje o Neymar. O Neymar é um jogador de futebol conceituado no planeta inteiro e que é um cara que tem 140 milhões de seguidores aproximadamente. Mas ele não é um digital influencer. E aí você pega, mesmo sendo seguido por uma legião, mas não é pelo simples fato de surgir das redes sociais. E aí vamos partir para um digital influencer, que eu tive a oportunidade e a honra de ser citado por ele, me tornar amigo dele, que é o Carlinhos Maia, que ele surgiu como digital influencer já. Até ele brinca muito, fala, eu não sou humorista, eu não sou ator, eu não sou motivador. Ele é uma pessoa que as pessoas se apaixonaram por ele, pela simplicidade dele e que é produto original de ser digital influencer. Então, eu não sei nem como que eu me caracterizo. Antes de eu migrar para as redes sociais ou ir para a rede social, eu já estava na rede social como apresentador. Por exemplo, eu tinha aproximadamente 100 mil seguidores no Facebook, quando o Facebook ainda era o carro-chefe das plataformas digitais, como apresentador.
Então lá eu não me colocava como influenciador das redes sociais e já era o mais seguido. Hoje não, hoje eu me coloco como um influenciador dentro das redes sociais, mas continuando apresentador. Então até para mim fica uma bagunça aí que se você falar para mim, eu me definir, eu não vou conseguir chegar num denominador comum com você. Já, todos nós sabemos que a política vem no seu sangue. A política social. Te pergunto, como é montar uma fundação, criar uma fundação do nada, iniciar aquilo do início e se tornar o que está tornando hoje a União Futuro? Eu falo que tudo parte de um sonho. Se é uma fundação, se é um projeto político partidário, se é montar uma empresa, se é qualquer objetivo, um curso acadêmico, tudo parte do princípio onde você tem um sonho. Aí eu brinco que sonhar é muito fácil, até dormindo você sonha. Né? Eu falo que o carro, ele com o tanque cheio, ele não vale de nada se você não der a partida. Né? Aí a partir do momento que você dá a partida desse carro, ele vai andar e queima o combustível. Eu falo que o sonho é a mesma coisa, é você ter a atitude. Então eu falo que, porque eu tenho diversos sonhos na minha vida, diversos sonhos, mas alguns destes sonhos eu pus em prática. Alguns desses sonhos eu dei a partida nesse sonho. Eu já sonhei tantas coisas, mas existem aquelas que te motivam mais a levantar e seguir em busca. E aí é onde vem, quando você fala do ser político, eu tenho uma concepção que política, ela existe em todos os lugares e em todos os momentos e em todos os sentidos. Quando você vê uma criança dentro de uma sala de aula, ali se pratica a política da educação, a política da convivência. Né? Então, dentro de um ambiente familiar, a política do exemplo, a política da moralidade, assim a gente espera. Aqui, neste momento, a política da informação, né? E quando é um gestor público no meio partidário, na administração pública, a política eleitoral, não eleitoreira, mas eleitoral. E a política de vida, que é a política que eu me descobri. Eu sou um grande político, no meu conceito de vida. Eu só não tinha ainda o discernimento de como era essa política para mim. Então, o que eu digo que a política fez e transformou na minha vida? Eu comecei como líder estudantil, depois eu fui para a militância partidária, acadêmica partidária, fui buscar uma graduação na área da gestão pública, fui disputar pleitos eleitorais, tive a honra e a oportunidade de ser um representante legitimado pelo voto do povo mato-grossense como deputado estadual por quase 4 anos exercendo o mandato, e depois descobri a grande política de vida, aquela que me contemplou como um ser humano em paz. Porque, no fundo, Neuber, o que você busca, o que eu busco e o que as pessoas que estão nos assistindo buscam é apenas uma coisa: ter paz. Não é o mandato político, não é o dinheiro, não é um bem adquirido. Tudo isso eu falo que é perfumaria. Tudo isso não é o essencial. No fundo, o que todos nós buscamos é a paz plena, estar bem consigo mesmo, estar realizado. Esses dias eu fui abordado numa rede social e a moça perguntou para mim assim: "Ei, no final, o que você busca?" Eu falei assim: "Eu não sei, eu sei o que eu busco agora." No final, a gente fica muito preocupado com o final e esquece do agora. Até respondi ela de uma forma animadora. A única coisa que eu sei é que lá no final, o que eu faço agora está comprometido com aquilo que eu vou receber no final. Mas então, essa é a minha visão. Agora, já, política partidária. Não é uma política que eu milito mais. Sendo candidato, eu não tenho mais esse interesse para a minha vida. Não é um sonho que eu alimento, então eu não dou partida neste sonho. Já, 310 mil seguidores. Mais de 10 milhões de impressões no Instagram. 100 milhões de impressões. Tá vendo? Mais de 100 milhões de impressões. Te pergunto, como você faz isso para enquadrar a sua parte social, a sua política social dentro das plataformas digitais? A ficha não caiu ainda, sabe por quê? Vou te explicar agora. Você me disse 310 mil seguidores. Já estou com 312. Nós crescemos
Vertiginosamente. Quase isso. Vertiginosamente, vertiginosamente, isso. Nós temos assim uma ascendência vertiginosa, crescente, gigante a todo instante. Então nós temos, hoje eu cresço a média aí de 3, 4, 5 mil seguidores diariamente. Então isso eu acho que é através dessas ações que eu desenvolvo, mas a ficha ainda não caiu. Como conciliar isso? Eu falo que eu não concilio, eu acho que simplesmente flui. Eu não saio montando um roteiro, nem na TV eu fazia isso. Imagina agora na plataforma social que é eu e um celular, né? Então assim, eu apenas faço. E eu tenho uma certa condição de desenvolver algumas ações sociais e bons amigos também que se envolvem nessas causas. Então eu apenas planto bem, pratico bem. E aí tem hora que você não entende. Poxa, eu tenho quase 10 anos de programa de TV. E não adianta você dizer que você está num programa de TV e que você não olha aqueles artistas renomados do Brasil inteiro, que você não sonha um dia estar ali. Mentira da minha parte falar que eu fiquei 10 anos apresentando um programa de TV e não olhava ali e falava assim, meu Deus, quem sabe um dia eu chego a ser 1% do que é o Silvio, que é uma referência, a admirar um Faustão, admirar um Hulk, um Rodrigo Faro, qualquer outro apresentador de renome nacional. E aí de uma hora para outra, de um estalo, sabe, onde obviamente você pega o maior cara do planeta em impressões que fala de você, e você sai de Várzea Grande, de Cuiabá, de Mato Grosso, e se torna um influenciador, um dos maiores do Brasil, ultrapassamos 100 milhões de impressão, e mais fã-clubes e seguidores em 18 países. Quer dizer, isso é um projeto de Deus na minha vida. Já diz que tudo que é bom dura pouco, né? Então estamos encerrando mais um Fato Entrevista, mas mais uma perguntinha. Eu queria saber qual a pergunta que eu não te fiz e você gostaria que eu te fizesse. Qual foi o grande agente transformador na minha vida? Qual foi o grande agente transformador em sua vida? Cristo, Deus. Por isso que eu digo que hoje e sempre que Deus seja a nossa direção. Eu falo isso com uma leveza e com uma tranquilidade. Uma vez minha mãe disse uma frase para mim que ela ficou muito, de uma forma muito sutil, mas ela ficou impregnada na minha alma. Com um comentário ela disse um dia assim, falou que estava vendo uma entrevista do Chico Anísio, e aí disse que perguntaram para o Chico Anísio sobre a morte. Ele falou que não tinha medo da morte, ele tinha pena, dó, porque viver era muito bom. E quando eu ouvi aquilo eu falei, esse cara tá louco, como assim ter pena? Eu tenho medo mesmo de morrer. E hoje eu te afirmo assim, sabe, categoricamente, que quando você se tem Deus agindo dentro de você, você não tem medo dessa morte, porque essa morte não existe. Essa morte não existe. Tem um grande palestrante internacional, não vou saber dizer o nome dele agora, mas ele hoje é um dos maiores do mundo, conceituadíssimo. Eu não sei nenhum inglês, imagina falar o nome dele, mas a mensagem dele ficou impregnada em mim. Ele chegou, Neuber, estava no aeroporto com muita pressa, e ele é um cara que fala as verdades. E aí uma moça chegou e falou assim, fulano, fale 3 palavras assim para mudar a minha vida. Ele olhou e falou assim, você vai morrer. A mulher, você vai morrer. Ela parou, pensou, é verdade. Então deixa eu começar a entender que a vida, na hora que ela abordou e buscou aquilo, aí ele falou assim, se você tivesse a convicção desta morte, você estaria em pânico. Deus é tão perfeito que este você vai morrer, para aquele que crê, é apenas uma passagem e não uma morte. Então quando você crê em Cristo, você acredita em Jesus, e não é só crer em Deus, a grande maioria das pessoas crê em Deus, acredita que Deus existe e tem temor a Deus. Essa aí não é a dificuldade, não é o problema. O problema mesmo é você fazer as práticas que Deus te ensinou.
Porque quando você crê em Deus e tem temor a Deus e não está agindo de acordo com o que Deus lhe ensinou, e não está agindo na prática do amor, aí você vai ter temor a tudo e vai viver assustado. Então não é só crer em Deus, é seguir os ensinamentos de Cristo. E aí você não teme a morte, porque o nome de morte deixa de ser morte e passa a ser apenas uma passagem, uma evolução que a gente tem por aqui. Então, acho que seria isso. Fala um pouco, né? Muito pouco. Essa então é o verdadeiro sentido da vida e a verdadeira felicidade. Crer em Jesus. Amém. É isso. Já, muito obrigado. E as portas do Fato MT estão sempre abertas para você. Eu que agradeço, quero agradecer a todos os telespectadores aqui deste site e falar que é só convidar que nós estamos aqui de fato e nunca de fake. Usa o slogan aí. Estamos encerrando mais um Fato Entrevista. Obrigado por você nos assistir e nos prestigiar. Que Deus esteja com você. Um abraço.